começando o Assunto é Saúde e hoje nós vamos falar de alergias da pele. Eu recebo aqui a doutora Gisele Chimizo, dermatologista. Olá, doutora. Oi. Obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês. Doutora, quais são as principais alergias da pele? Existem vários tipos de alergias da pele, né? Existe a dermatite atópica, existem as dermatites de contato, alérgicas, irritativas. Então é importante fazer essa diferenciação, né? O que é, por exemplo, a dermatite atópica? A dermatite atópica é uma sensibilidade maior da pele. Tem alguns pacientes que têm coisas que para as outras pessoas não irritam, para esses pacientes causam uma sensibilidade e uma irritação. E como tratar esse tipo de dermatite? Bastante hidratação, cuidar da barreira da pele, que é essa hidratação, cuidar com banhos muito quentes e aí dependendo da gravidade, da extensão, a gente direciona o tratamento com alguns tratamentos via orais ou tópicos, com cremes e pomadas. Doutora, tem aquelas bolinhas, assim, muita gente tem, né? Bolinhas assim no braço, nas pernas. Que problema que é esse? É um tipo de alergia? Não. Pode ser uma alergia, mas tem também que é muito comum fazer essas bolinhas, uma coisa que a gente chama de queratose pilar. Isso é comum na pele que é mais seca, principalmente. E como que trata? Novamente com hidratação? Hidratação. Mas são cremes hidratantes, assim? Sim, tem cremes. cremes. Tem cremes e tem alguns cremes que são medicação, que tem alguns componentes dependendo da intensidade dessas bolinhas que a gente pode usar para melhorar a textura, a aparência da pele. E essas alergias acometem só adultos? Tem algumas alergias mais específicas de criança? Quais seriam? A dermatite atópica geralmente começa na infância e tende a melhorar até a adolescência, né? E as dermatites de contato, essas variam de idade. Pode acontecer desde a infância e tendem a acontecer até principalmente na vida adulta depois das exposições durante a vida a produtos químicos, às vezes relacionado até ao trabalho, né? A dermatite atópica especificamente, como que ela aparece na pele? É um vermelho? Como que... Um vermelho, uma descamação, coceira, e aí conforme a idade ela tem localizações que predominam em uma região ou outra. Quais seriam conforme a idade assim? Costuma predominar bastante nas áreas de prega, então faz bastante na dobra do braço, atrás dos joelhos. Quando é mais nenenzinho, costuma fazer bastante nas bochechinhas. E o tratamento seria? Hidratação, cuidar com banhos, cuidar com produtos que são perfumados. Alguns tipos de tecidos costumam irritar também. Então, às vezes, lã, aqueles tecidos são mais peludinhos, podem irritar a pele que já está sensibilizada. Muita gente tem alergia a perfume. É algo que a pessoa nasce, vai desenvolvendo? Como que acontece? Geralmente depois da exposição. E se a pessoa insiste nessa exposição, tende a ir piorando com o passar dos anos. Então isso é uma das razões que é importante diferenciar essas alergias, até para a gente conseguir diferenciar se é uma alérgica, se a gente tem que afastar algum contato, ou se seria mais cuidar com a hidratação. Como que os médicos fazem essa diferenciação, doutora? Existem, a gente chama anamnese, que é a conversa com o paciente, né? Pelo momento que ela surge, na fase da vida, se ela piora conforme o paciente sente com a exposição a alguns produtos, e tem certos testes, tem testes de contato para orientar, para a gente conseguir ver o que precisa tirar para ele não ficar fazendo essa irritação sempre. Esses testes, eu acho que eu fiz uma vez na vida porque eu sempre tive rinite. Esses testes consistem em colocar mesmo Sim, os testes de contato, eles são uns adesivos que a gente cola geralmente nas costas. O mais comum é o que tem umas 30 substâncias que a gente tem contato no dia a dia, de metais, de produtos de beleza, de perfumes. E daí já dá para identificar exatamente qual é a alergia e fazer o tratamento. Isso dá para a gente ter uma ideia e afastar o que está causando. Doutora, fatores emocionais podem alterar a pele, desencadear algum tipo de alergia? Sim, bastante. Tem várias doenças que, por sinal, acabam sendo desencadeadas em momentos de grande estresse do paciente. E as alergias também podem piorar muito. A dermatite atópica piora com estresse, tem a psoríase que piora com estresse, tem às vezes vitiligo que o paciente tem uma predisposição e acaba desencadeando em momentos de estresse intenso. Mesmo a acne. Tem pacientes que pioram muito em momentos de estresse, tanto que é comum, às vezes vai ter uma formatura, um casamento e a pele dá uma piorada bem naquele momento. É o organismo se manifestando, né? Sim. O fator emocional é importante. E em relação às micoses, o que são as micoses? A micose é uma infecção por fungo que pode ser da pele, da unha, do cabelo. Como que você desenvolve a micose no dia a dia?
Por contaminação. A gente pode pegar do ambiente, pode pegar de outra pessoa, algumas pode pegar de animais. A gente ouve muito assim as pessoas dando uma orientação de enxugar muito bem, né? Por exemplo, os pés ou as mãos. Essa é uma orientação para evitar a micose? Sim, ajuda. Tem algumas micoses que com a umidade elas tendem a se desenvolver. Doutora, durante a pandemia a gente usou muito álcool em gel, né? O próprio álcool líquido. Isso acaba prejudicando a pele, pode prejudicar daqui para frente, podem aparecer alguns problemas? Sim, o álcool, tanto pelo ressecamento que ele pode causar, quanto o uso excessivo pela irritação do produto, quanto pessoas que também são alérgicas, têm sensibilidade ao produto mesmo. Teve bastante irritação, bastante dermatite com o uso excessivo ali do álcool gel. Independente da pandemia, a orientação é que a gente continue usando por uma questão de prevenção, de cuidado com a saúde. Tem algum tipo de álcool que é mais indicado, que é menos agressivo? Não, todos os álcools, isso vai depender da sensibilidade do paciente, né? Tem paciente que é mais sensível, podem provocar irritação. O que eu oriento assim, se possível, a higienização lavando as mãos é melhor, né? Com água e sabão. Com água e sabão. Se não for possível o álcool gel, e aí sempre que possível compensar essa irritação com uma hidratação, fortalecendo a barreira da pele até para ela ficar mais resistente. Eu gostaria de te perguntar também, doutora, sobre o uso do protetor solar, né? Muita gente acaba utilizando o protetor solar quando vai realmente tomar sol ou sair na rua, mas ele pode ser usado também em ambientes internos ou quando está nublado? O ideal é que se use o protetor solar sempre, em todas as estações do ano, mesmo quando está nublado, mesmo quando for ficar em lugares internos. Isso porque tem radiação do sol que ela é contínua durante o ano inteiro. Tem parte da radiação solar até que atravessa vidro, então pode causar um fotoenvelhecimento precoce, produção de manchas, né? Além da proteção pelo câncer de pele. E a gente está falando para todo o Brasil, em muitos lugares o sol é abundante o ano inteiro. Sim, sim, com certeza. Em relação ao fator de proteção, né? Vale a pena usar o 70, o 30? Tem algum nível mais indicado? Isso vai variar conforme tipo de pele. Então, os pacientes que têm pele mais branquinha, a gente geralmente indica um com um fator de proteção um pouco mais alto. Quantidade de tempo de exposição, regiões que são também muito quentes, que têm exposição maior, pacientes que já tiveram história de câncer de pele, a gente tende a dar preferência a fatores mais altos, né? Mas pelo menos um fator 30 ali já é o suficiente para proteção de câncer de pele. No dia a dia? No dia a dia. Por falar em câncer de pele, doutora, quais são os sintomas, o que as pessoas devem ficar atentas no dia a dia? Manchinhas que cresceram rápido, que não existiam e surgiram de repente, ou alguma pintinha que sangra toda vez que baixa, toda vez que sem querer encosta nela, pacientes que já tiveram uma história familiar, né? Ou pacientes que já tiveram câncer de pele têm que cuidar um pouco mais. O diagnóstico precoce é importante em relação ao câncer de pele? É importante estar atento? Muito importante, facilita tratamento, melhora, diminui risco de se espalhar, tem alguns cânceres que podem espalhar, então reduz, permite fazer um tratamento muito melhor e bem menos invasivo para o paciente. Doutora, em relação à vitamina D, muita gente tem deficiência dessa vitamina. Como a gente pode repor? É só com medicamento? É tomando sol? Como que a gente faz? Tomando sol ajuda na reposição, né? A quantidade de sol vai variar conforme tipo de pele, idade, se o paciente é mais magrinho, mais gordinho, localização, então áreas que são muito quentes ou regiões que são mais frias, e isso tudo influencia, né? Mas em média, de 15 a 20 minutinhos ali nos braços e nas pernas 3 vezes na semana, na população em geral já ajuda nessa reposição. Tem alguns pacientes que mesmo assim precisam de uma suplementação, né? Então, pacientes que são mais idosos, às vezes não conseguem mesmo com a exposição solar adequada, às vezes pacientes que são mais obesos também têm uma dificuldade maior, ou mesmo pacientes que já tiveram história de câncer de pele e não podem ficar se expondo. Então, nesses pacientes a suplementação é o ideal. E a falta de vitamina D, né? Que tipo de prejuízo pode trazer para o organismo? Muitos
desde sim, sensação de cansaço, queda de cabelo, unha fraca, até influência em outras doenças que vão relacionar com a imunidade do paciente. Isso é muito sério, então. As pessoas devem ficar atentas, fazer exames regularmente. Como que deve ser feito esse exame? Principalmente dependendo da região do país, locais mais frios, as pessoas tendem a necessitar geralmente da suplementação e aí vale a pena no exame de rotina pedir uma vitamina D. Voltando a falar das alergias, doutora, tem algum outro tipo de alergia que você identifica no consultório que é mais comum? Dermatites de contato são muito comuns, dependendo da profissão do paciente, tem as dermatites de contato relacionadas à profissão, que também é bem comum. Quais são essas? Pacientes que às vezes trabalham com cimento, é bem comum. Às vezes pacientes que lidam manuseando algum produto químico, é comum fazer. Ou às vezes até os EPIs, que a gente chama, são os equipamentos de proteção individual, muitas vezes podem causar alergia. Então, por exemplo, luvas de borracha, alguns calçados também podem fazer irritação. Como que faz nesse caso, que a pessoa precisa trabalhar com algum tipo de equipamento, algum tipo de produto? A gente tenta usar algum substituto, algum material que não tenha, guiando com aqueles testes que a gente comentou antes. Sim, sim. Ou então a gente, em último caso, quando não consegue, mesmo assim o paciente tem casos mais graves, a gente geralmente tenta mudar a função dele para uma área que ele não vai precisar ter contato direto com aquele material. Chega a esse ponto. Chega, alguns casos chega a esse ponto. Em relação à alergia a cosméticos, existem muitos casos? Muito caso. Tintura de cabelo, esmalte, são bem comuns. E o engraçado é que, por exemplo, esmalte, as pessoas acham que vai ser sempre alergia na mão. Não, e muitas vezes a alergia aparece na pálpebra ou no pescoço, são áreas que a pele é mais delicada e a gente no dia a dia passa a mão no pescoço, no rosto e aí acaba irritando nessas regiões. E existem produtos alternativos hoje? Existe vários, tem linhas de produtos que não têm a maioria dos componentes que causam irritação. Então, ainda existe a possibilidade para os pacientes que têm essas dermatites. Doutora, de maneira geral, então, em relação a alergias, as pessoas têm que ficar atentas aos sintomas. Sim, e procurar o dermatologista para a gente orientar. Cada tratamento é um caso e deve ser direcionado para o paciente mesmo. O ideal seria, então, fugir daquelas dicas também caseiras, não tem, doutora? Não tem muito isso? Tem, ou pegar a medicação da alergia do vizinho, Acontece, né? Mas cada um tem um problema. Às vezes pode olhando até ser parecido, mas são casos diferentes. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela entrevista, pelas informações, foram muito úteis. Obrigada. Este foi o Assunto é Saúde de hoje. Até a próxima.